Bom, voltando a... Deu um corte aí no vídeo, né? Tava falando que eu sou descendente de italiano, né? De origem portuguesa também. Mas tem outras linhagens, né? Que a gente vai descobrindo. E acho que não tem nada a ver, né? A questão. Mas... as pessoas que vieram para cá, né? Da Europa para cá na época, muitas delas foram patrocinadas pelo governo, né? Para embranquecer a população, porque a maior parte da população era negra ou indígena, né? E pardos, né? Chamam de bandeirantes, da época dos bandeirantes. E aconteceu isso aí, mas foram patrocinados, né? Claro que não foi tudo esse glamour, né, que muitos falam, que receberam tanto apoio. Não, receberam, mas não conta, mas esse gente que recebeu terras, né, para plantar, né, para cultivar. E dali foram crescendo, criando comércios. Foi um boom, né? Somente aqui no sul, em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Muitos italianos. Há uma comunidade enorme de italianos em São Paulo. E aqui no sul também, né? Italianos, alemães, ucranianos, poloneses. Mas primeiros aí os italianos, né? Alemães, que colonizaram aqui. E hoje, muitos deles, como nos Estados Unidos, se acham os donos da terra, entendeu? Mas não esquece que receberam apoio do governo, né? Assim como os negros não receberam nada, né? Na época da libertação aí, no dia 13 a partir do dia 13 de maio de 1988. E não receberam nada e foram jogadas pessoas, né, negras, jogadas ao Deus dará, né, como se fala a frase, né, se virem, né, lhe demos a liberdade, mas não te demos as condições de se virem. Então foi assim, desse jeito aí, né, infelizmente. E hoje nós, né, eu posso me colocar no hall de que eu moro aqui, né? Não compactuo com essa situação de ser melhor que os outros, mas eu estou aqui, né? Estou nessa sociedade em que pessoas se acham as donas, né? Do pedaço, mesmo que na época tiveram subsídio do governo, né? Até para muitas questões de plantação, muito apoio. E hoje falo mal do governo muitas vezes, né? O governo não ajuda, mas já ajudou muito, continua ajudando. Mas a questão dos negros, infelizmente, o que aconteceu foi isso aí, né? Tá liberto, né? Se vira ao Deus dará, entendeu? Então, bem diferente, né? E os que foram com o tempo conquistando sua colocação, né, foram estudando, né, foram, né, os poucos, né, que conseguiram alguma coisa a mais, mas a grande maioria ainda continua, né, trabalhando aí, ganhando baixos salários, devido às não condições de oportunidades, né, que hoje o governo dá. Mas muitos não acham legal isso aí de dar esse auxílio, mesmo sabendo da história, né, do que aconteceu no passado. Então é um pouco revoltante, né, porque a situação assim anômala, né, de pessoas que eles não entendem a história, né, não entendem o que aconteceu e muitas vezes negam essas condições.
o que aconteceu realmente, né? Porque não foi fácil. Eu vi muitas histórias, muitos documentários, muitas situações de como os negros eram tratados antes de vir para cá, e algo assim muito desumano mesmo, entendeu? Coisas horríveis que muita gente não conhece mais a história, né? Somente que você pega lá na África, as histórias lá, e os relatos, as documentações, os documentos, né? Porque muitos falam, você está inventando história. Não, isso aí é muitas vezes documentado, entendeu? E os lugares que as pessoas eram cativas, entendeu? Eram presas até mandarem para o Caribe, para os Estados Unidos, para a América do Sul, né? Somente o Brasil. Então você fica horrorizado com situações degradantes, desumanas, com relação aos negros que aqui chegaram. E hoje ainda continua essa segregação, né? E como eu falei da parte da educação, de pessoas que não querem que essas pessoas adentrem as universidades, que não estudem, para manter uma mão de obra barata, né? Quase escrava, que é isso que eles querem, né? Enquanto os filhos da elite aí continuam estudando nas melhores escolas, colégios e faculdades, universidades, entendeu? E tentando sempre segregar esse povo, entendeu? Então, mais ou menos isso aí eu estou contando, né? Que se eu for falar mesmo de muita coisa, né? Contar as histórias reais que aconteceram, eu falei, lá da África para cá, isso vai levar muitas e muitas horas, muitos dias falando sobre o assunto. Então vamos resumir isso aí, então é isso aí. Um abraço ao Colodel e tenhamos consciência de que não queremos mais nenhum tipo de segregação, de escravidão financeira também. Então é por aí. Então vamos nessa, vamos defendendo, vamos melhorando, tentando evoluir, né? Porque eu vejo que muita gente ainda não evoluiu e está só voltando atrás dos tempos das descobertas, entre aspas, né? Das Américas. Então um abraço do Colodel e até a próxima.